Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Liberdade. Essa é a terceira entrevista de uma série com pré-candidatos a prefeitos das capitais brasileiras. Eu sou Sara Ganimi e converso hoje com Luiz Paulo Veloso Lucas, do PSDB, que pretende disputar a vaga de prefeito de Vitória. Muito obrigada por aceitar o convite do Boletim, Luiz Paulo. Eu agradeço o convite, Sara. Agradeço a indicação também do meu amigo Felipe Rigoni, que fez a ponte entre nós dois. O Luiz Paulo Veloso Lucas já foi prefeito de Vitória por 2 mandatos, foi deputado federal por 1 mandato e atuou como presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. O senhor que já atuou como prefeito de Vitória, quer voltar ao cargo, deve ter visto muitas coisas enquanto prefeito e também ter visto muitas outras diferentes nesses quase 20 anos que se passaram aí depois disso. E o que faz te querer retornar ao cargo? Sara, a minha grande motivação tem a ver com a história de Vitória. No último dia 8, Vitória completou 472 anos. É a terceira capital mais antiga do Brasil. E a história de Vitória tem muito a ver com todo o Espírito Santo. Nos últimos 20 anos, o Espírito Santo passou por uma grande transformação política, social, administrativa. Até 2002, o Espírito Santo era o patinho feio, estava ameaçado de intervenção, sem credibilidade, todos os índices muito ruins, salários atrasados. E nesses 20 anos, ele se transformou hoje numa referência. O Espírito Santo hoje é um caso de sucesso, reconhecido no Brasil, né? Tem índices e indicadores os melhores dentro dos estados da federação, saudável financeiramente, credibilidade das instituições. E essa história começou na cidade de Vitória. O PSDB governou Vitória 12 anos, de 92 a 2004. O 92 foi Paulo Artung, o prefeito, eu fui o sucessor dele. E foi uma administração transformadora. Foi uma administração que tinha um plano de longo prazo, com intervenções, com propostas de políticas públicas inteligentes. E eu acho que nós estamos precisando hoje de um novo ciclo desse, em Vitória e no Espírito Santo, porque Casa Grande fica no governo até 2026. Depois nós temos que renovar isso. Tem mais um outro ciclo, né? E o mundo não é mais o mesmo, né, Sara? De 20 anos atrás, o mundo é todo diferente. E, graças a Deus, nós também não somos mais os mesmos, né? Então, o meu sonho de voltar a ser prefeito tem a ver com uma visão de futuro para a Vitória, para a Grande Vitória e para o Espírito Santo. A Vitória tem tradições, tem ativos urbanos, ambientais, culturais, inexplorados, né? Vitória é uma ilha, é um porto, tem uma visão de conexão com o mundo, tem uma economia vinculada à economia mundial, né? Grandes players, né, operam no Espírito Santo. Então, eu tenho daí vem a minha motivação. Aos 66 anos, depois de quase 40 anos no BNDES, depois de ter feito parte da história brasileira, fui da equipe econômica do governo Collor, fui da equipe do Plano Real, né? Então eu vi muitas transformações. Eu sou otimista em relação ao Brasil, ao Espírito Santo e à cidade de Vitória. E eu não quero ficar só falando, eu teria feito isso ou aquilo, ou escrevendo, ou dando aula. Oi, travou um pouquinho aqui para mim? Voltou já. Eu disse que, por isso tudo, eu quero... Depois de aposentado do BNDES, quase 40 anos de trabalho, e eu estou muito ativo, cabeça muito cheia de ideias e com muita posição de ser prefeito mais uma vez. Certo. Luiz Paulo, outra pergunta aqui, né? E aí essa é uma pergunta natural. Lorenzo Pasolini, né, o prefeito atual de Vitória, está no primeiro mandato. Por que, então, não deixar aí que ele continue por mais 4 anos? O senhor acha que ele tem cometido muitos erros? Como o senhor avalia essa gestão? Ao contrário da maioria dos políticos, eu faço política com muita generosidade, sabe, Sara? Eu acho que os governos tentam acertar,
e todos alguma contribuição positiva fazem. Eu prefiro olhar o copo meio cheio, né? Eu só acho que o atual prefeito se elegeu numa onda de lei e ordem. Ele é delegado de polícia, e essa onda ele se dedica muito a marketing, né, da própria imagem e tal da prefeitura, e muito pouco ao projeto de transformação da cidade. Ele não tem essa pegada. Eu não tenho uma crítica pessoal a ele, e eu poderia até elencar atitudes e ações corretas da prefeitura, mas está muito distante do que eu penso ser uma administração transformadora que lidere a cidade. Eu penso que a prefeitura não é o único ator, né? Às vezes, para algumas coisas, ela é até o ator menor. Eu penso que um projeto transformador ele tem que ter uma liderança que seja capaz de fazer o diálogo entre as forças de mercado e as políticas públicas inteligentes. Tem que saber desenhar e implantar e executar políticas públicas inteligentes em articulação com as forças de mercado. Caso contrário, a transformação não vai acontecer. O senhor mencionou bastante aí, né, essa questão das participações do senhor e do mandato, né, da gestão do PSDB na década de 90 até 2004, e um dos projetos, né, que foram desenvolvidos nesse período é o projeto Vitória do Futuro, que o senhor gosta bastante de mencionar. Isso aconteceu aí, em parte, aí, durante a sua gestão na prefeitura. O senhor enxerga algum impacto desse projeto ainda nos dias de hoje? Com certeza. A força de um projeto de um plano estratégico de longo prazo, ela é orientadora das expectativas e das ações, tanto do setor público quanto do setor privado. O projeto Vitória do Futuro, ele tinha como símbolo o salto do Marlin Azul. O Espírito Santo a Vitória é a cidade recordista mundial da pesca do Marlin Azul, né? E nessa época a gente queria um símbolo para esse plano que fosse um símbolo de sucesso. Então, o que nós tínhamos assim que era melhor do mundo? O melhor do mundo aqui é o melhor lugar do mundo para a pesca do Marlin Azul, né? Então, nós botamos o símbolo, era esse. Então, nós queríamos combater muito uma visão de autoestima baixa, né? De aquilo um pouco que o Delson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata para o Brasil inteiro. A gente queria que o Espírito Santo tivesse orgulho das coisas que ele pode ser melhor do mundo, melhor do Brasil, e correr atrás desses paradigmas, né? Nós fizemos, a partir do projeto Vitória do Futuro, um projeto de intervenção urbana nas áreas pobres da cidade, chamado de Projeto Terra, que foi considerado pela ONU Habitat dos melhores do mundo. Nós ganhamos prêmios da ONU Habitat, daí transformou, né? Esses locais ganharam projeção, suas próprias vocações, pela intervenção dos empreendedores sociais, né, nos morros de Vitória, nos mangues. E isso, nós saímos do poder, tem influência, e tem até hoje positiva. Nós precisamos agora fazer isso de novo, porque o mundo mudou. Os desafios lá de trás não são os mesmos de hoje. Tem outras complexidades. Então, nós precisamos fazer isso de novo. Perfeito. A Vitória, de acordo com o ranking Connected Smart Cities, está entre as 10 cidades mais inteligentes. E isso mostra que ela tem naturalmente um ambiente competitivo e favorável para negócios. Ainda assim, a cidade está em 16º quando se trata do Produto Interno Bruto, PIB brasileiro. Por que o senhor acha que isso acontece e quais seriam as suas soluções para melhorar a posição de Vitória nessa lista? Sara, o PIB municipal não é uma boa métrica para o desenvolvimento. Ele não é uma boa métrica. O PIB do Espírito Santo e o de Vitória caíram muito por conta da indústria extrativa, né? Que é muito forte, é o complexo minero-siderúrgico,
e ele foi muito impactado pelos desastres de Mariana e Brumadinho, e a produção de petróleo também. O Espírito Santo chegou a ser o segundo do Brasil, e isso decaiu tendo em vista as mudanças no marco regulatório feitas no governo do PT, depois da descoberta do pré-sal, né? Eu era deputado federal nessa época, briguei muito contra isso, mas fomos derrotados, né? E isso atingiu a economia do Espírito Santo e a economia de Vitória também. Mas o PIB não é uma boa métrica para o desenvolvimento. Ele é uma métrica do crescimento econômico, sem dúvida nenhuma. Quando a gente calcula ele por município, ele é muito viesado por aspectos fiscais da prefeitura. Pra você ter uma ideia, a prefeitura mais rica do Brasil é do Espírito Santo, é do município de Presidente Kennedy, por causa da exploração de petróleo e produção de royalties, né? E, no entanto, o município de Presidente Kennedy não é nem sequer dos melhores municípios do Espírito Santo. Infelizmente, é um município que ainda patina em índices de qualidade de vida muito, muito ruins, né? Então, nós vamos trabalhar muito agora com a reforma tributária, com o imposto sendo cobrado na ponta do consumo. Nós temos que trabalhar fortemente para o turismo. O turismo industrial, né? Trazer turistas de São Paulo, do Rio de Janeiro, do exterior, né? Para aumentar o consumo. É a única maneira, de fato, quer dizer, o turismo não é mais uma opção, né? Todo mundo tem que ter uma indústria de turismo estruturada. Isso é muito bom porque melhora também a qualidade de vida para quem mora lá. Vitória é uma cidade muito orgulhosa de si mesmo. E fica assim, por que a gente não é tão conhecido assim? Precisa organizar muito. Eu tenho alguns projetos voltados para isso. Vitória tem no centro dela um parque urbano enorme, que é o Parque da Fonte Grande. Nós temos um waterfront espetacular, junto com o Porto, que também é dos mais antigos do Brasil. Nós temos que reurbanizar a nossa orla, né? Enfim, eu tenho várias ideias de como fazer isso de forma articulada entre o setor privado, as forças de mercado, individuais e empresariais, e as políticas públicas, utilizando as ferramentas do Estatuto das Cidades, as operações urbanas consorciadas, mercado de capitais, enfim. Isso tudo pode fazer parte de um Vitória do Futuro, segunda edição 2.0. Legal. E o senhor mencionou aí essa questão da parceria entre a iniciativa privada e a prefeitura. O senhor enxerga que isso é importante para o desenvolvimento da cidade? Não é como outros que acreditam que é melhor a prefeitura ou o Estado, de forma geral, ficar isolado dessa iniciativa privada? Eu acho que é uma posição arrogante, Sara. É muito arrogante. Eu sei que não é um diálogo fácil, mas é a principal missão do prefeito, conduzir e liderar esse diálogo. Os principais projetos que Vitória precisa são projetos que não podem ser feitos só com dinheiro do Estado. Não é só por uma questão de dinheiro para investir, não. É porque é preciso que seja um empreendimento privado. Eu tenho defendido, por exemplo, Sara, que na costa oeste de Vitória, que é a região de São Pedro, que tem mais de 50 mil pessoas morando lá, que já foi uma favela das piores do Brasil. Hoje, São Pedro é um lugar que desenvolve, mas São Pedro precisaria ter um shopping, porque as pessoas têm que se deslocar de lá, e o desenvolvimento de São Pedro depende de intervenções urbanísticas na orla e de aproveitamento dos vazios urbanos que existem lá para projetos habitacionais e um projeto empresarial ousado, né, para que as pessoas de lá possam usufruir da mesma comodidade e também vai gerar empregos lá. Né? Então, eu acho que muita ousadia, muita arrogância achar que você consegue transformar uma cidade
num caso de sucesso mundial, que é a nossa pretensão para a Vitória, só com o trabalho da prefeitura. Desculpe, mas não vai rolar. Bom, um levantamento de estudantes e professores do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAES indicou que o número de imóveis abandonados no centro de Vitória cresceu cerca de 70% depois da pandemia. E muito se fala hoje sobre rever o plano diretor das cidades. Isso vale também para Vitória? Vale, sem dúvida nenhuma. O Centro Histórico de Vitória tem 700 imóveis abandonados, mas também tem outros problemas graves. População de rua, as falhas da segurança, os imóveis são invadidos e fechados, sem utilização, pouca gente morando, o comércio fugiu de lá. Agora, nós precisamos de um master plan para o Centro Histórico, junto com a Codesa privatizada, agora é a Vports, é uma operadora privada que já está investindo muito na operação portuária, tem armazéns abandonados que podem ser utilizados para isso, né? E a área, o centro mesmo de Vitória, que é a cidade alta, ele deve ser uma área de acesso restrito e várias ruas serem transformadas em ruas de pedestre e, principalmente, construir galerias técnicas que permitam retirar os postes e enterrar os fios. O que foi feito no Rio de Janeiro, no primeiro mandato do César Maia, um projeto chamado Rio Cidades, eles limparam a área da Zona Sul e do centro do Rio e fizeram que valesse a pena restaurar os imóveis históricos, né? Não adianta você restaurar um imóvel histórico, aquele emaranhado de fio, poste, calçada ruim. Então, um projeto amplo desse, intervenções pontuais que vêm sendo feitas há muito tempo e agora também, não serão capazes de reverter esse quadro de deterioração. Então, eu acho e defendo a ideia também de um projeto estilo Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, aprendendo com os erros que houve no Porto Maravilha, mas foi uma articulação entre mercado e política pública, que trouxe muito resultado, né? Em São Paulo também teve muitas iniciativas de reestruturação urbana, com participação do mercado imobiliário. Mais recente, no Vale do Anhangabaú, ficou muito bonito. A prefeitura teve coragem de chamar um dos melhores arquitetos do mundo, dinamarquês, para liderar esse trabalho. Então, o Centro de Vitória é lindo, é um espetáculo. Ele tem tudo para ressurgir. E tem que ser feita uma entrada para o Parque da Fonte Grande, ali também, colocar uma nova antena de televisão no Parque da Fonte Grande. Enfim, são muitas coisas dentro de um master plan integrado que possa fazer com que os imóveis voltem a se valorizar, as pessoas queiram vir morar no centro, queiram trabalhar no centro, o comércio possa voltar. Tem uma área que era para ter um shopping também no centro de Vitória, e que esse projeto não foi para frente, mas ele pode ainda ir, a área está lá, é um imóvel que era da antiga Mesbla, muito grande, numa das extremidades do centro histórico. Isso vai permitir que as pessoas possam parar o carro ali. É pequeno o centro histórico de Vitória. Você vai de uma ponta a outra, menos de 4 quilômetros, né? Então, agora, os estudantes da FAESA têm toda a razão em apontar para isso. O Plano Diretor Urbano de Vitória é muito intervencionista. Ele tem 500 artigos, ele é cheio de detalhe, e ele é tecnicista, né? Eu defendo uma ideia mais dinâmica, articulada entre as forças de mercado, a sociedade e as políticas públicas. Esse é o papel da prefeitura e do prefeito. E falando agora, né, de política e apoio, o senhor tem conversado com outros partidos para angariar apoio, conversado com outros, com parlamentares, como tem sido esse processo de pré-candidatura? Olha, nós temos um ano para construir esse projeto. A primeira etapa foi cumprida, que foi dentro do PSDB. Eu me tornei presidente do diretório, fizemos convenção,
todas as forças políticas do PSDB da cidade se uniram e apoiaram a minha eleição para presidente do Diretório Municipal. Tenho agora um mandato de 2 anos, né? E nós vamos trabalhar para trazer todas as pessoas que possam comungar desse nosso sonho de fazer uma administração transformadora na cidade de Vitória, a exemplo do que foi feito atrás, né? E que depois redundou também em transformações importantes no contexto do Espírito Santo inteiro, né? O Felipe Rigoni, ex-deputado federal, do União Brasil, ele é dos primeiros entusiastas desse projeto, da minha pré-candidatura, né? O vice-governador Ricardo Ferraço, que é do PSDB e também grande incentivador da candidatura. E, bom, a gente vislumbra muitas possibilidades de apoio, né? Eu não posso anunciar, né? Porque nós estamos trabalhando essas coisas, né? Isso em todos os partidos e em todas as lideranças existem. As pessoas estão trabalhando com as várias possibilidades. Tem a candidatura do PT, né? Tem o prefeito, que é candidato à reeleição, enfim, tem o governador, que tem o seu partido, tem um pré-candidato também. Enfim, nós todos somos aliados do governador, mas o partido do governador, o PSB, tem um pré-candidato. Então, tudo isso vai sendo conversado, né? Para mim, o mais importante não é o meu nome. Isso eu sei que parece demagogia, mas, de fato, eu tenho interesse na construção de um projeto ousado, e meu nome, eu acho que é um bom nome para liderar esse projeto. Tem experiência, tenho motivação, né? E tenho disposição, né? Mas eu pretendo, sim, fazer uma frente a mais ampla possível para colocar de pé esse projeto. E a gente está quase chegando ao fim aqui, mas gostaria que o senhor fizesse uma recomendação aos eleitores aí de todo o Brasil, não só de Vitória, em relação às eleições de 2024. A gente sabe que muitas vezes as pessoas não acompanham esse processo, né, pré-campanha, pré-candidatura, não acompanham a política. Então, gostaria que o senhor fizesse uma recomendação, né, nesse momento, de agora até lá as eleições no ano que vem. Bem, a minha recomendação, Sara, é o seguinte: a política mais importante que existe é a da sua cidade. O Estado e o país são abstrações. A sua cidade não. O seu bairro, a sua cidade, ela... Você falou que as pessoas não acompanham a política. Porque as pessoas acham que a política é essa radicalização das redes sociais e os rótulos, né? Os rótulos, combatendo todo mundo se julga cavaleiro da tábua redonda, combatendo o mal que está no outro e tal. A eleição municipal é a sua cidade, é a nossa cidade. Então, não dá para a gente levar para a eleição municipal essa política radicalizada, superficial, que a gente viu dominar a política brasileira nos últimos tempos, né? Eu não gosto disso. É claro, tenho as minhas convicções. Eu sou social-democrata, liberal, fiz parte de 2 governos que fizeram mais pelo Brasil do que todo mundo que hoje se intitula de direita, que foi o governo Collor, que acabou com a reserva de mercado, fez a abertura da economia. Eu fui diretor de indústria e comércio no governo Collor, e o Fernando Henrique, né? E o governo Fernando Henrique, que fez o Plano Real, que foi a maior obra de construção institucional da democracia brasileira. Construiu a moeda e a confiança no mercado, na moeda, nos preços livres e estáveis. Parecia uma coisa impossível para os que viveram o período da hiperinflação, que os brasileiros confiassem no mercado, confiassem na moeda, mas estamos aí. O ano que vem faz 30 anos o real.
né? É possível. Não tem nenhuma cidade condenada à estagnação e ao fracasso. Todas têm potencialidades. Todas podem sonhar em ser um grande lugar para se viver, para se morar, para se investir, para se visitar, né? É disso que se trata as eleições municipais. Quem vier com conversa fiada, manda andar. Quem não quiser discutir isso, não deve, não merece estar. Quem está entrando na eleição municipal pensando em ser deputado, pensando em ser outra coisa, depois em carreirismo, manda andar. Não briga com ele, não. Só não dá papo. Só dê papo para quem estiver conversando sobre a sua cidade, os potenciais, os problemas e como resolvê-los, como trazer as forças vivas da cidade, os empreendedores, os investidores, né, a sociedade, os trabalhadores, para participar dessa transformação. Isso está... a minha cidade é muito pequena, não tem isso, não tem aquilo. Todas as cidades podem ser e merecem ser cidades de sucesso. E isso depende das lideranças locais. E o momento assim, mais importante é a eleição municipal. Recentemente teve muito debate no PSDB. Eu gosto muito do Eduardo Leite, nosso novo presidente. Ele está aí conduzindo, mas eu disse no encontro que houve em Vitória, temos que nos preocupar com as eleições municipais. Deixa a questão nacional para depois. Vamos enfrentar a agenda das cidades. É por aí que a gente vai transformar o Brasil, transformando o poder local, transformando onde a gente mora, o nosso metro quadrado. E isso tudo tem que estar sendo debatido nas eleições municipais. Bom, a gente chegou ao fim da nossa entrevista com Luiz Paulo Veloso Lucas, pré-candidato a prefeito de Vitória. Agradecemos por aceitar o convite mais uma vez. E você que está em casa para acompanhar mais notícias sobre política, economia e temas importantes para o Brasil e para o mundo, acesse www.boletindaliberdade.com.br, assine o boletim e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Eu sou Sara Ganimi e agradeço a audiência. Até a próxima.